Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um Faria Nova Lima, hoje o nosso 12º episódio. Estamos aqui hoje empolgadaços com um convidado top aqui que a gente trouxe hoje, mas vamos já começar falando aqui de Catutu, né, que a gente tem um apoiador, o nosso patrocinador, que é a Sowing Partners. A gente vem falando nos programas, né, que é uma boutique de negócio que presta assessoria financeira, faz o valuation da sua empresa, né, um valor aí top, justo para fechar o negócio, e assessora a empresa durante toda a sua jornada aí de M&A, né, presta serviços de CFO as a Service e outros aí correlatos. Então, agradecendo aí a Sowing Partners, que apresenta aqui o nosso podcast, e vamos que vamos, né, Bruno? Vamos lá, vamos apresentar o nosso convidado, Vitoriano Dornas, brilhante aqui, e está em alta, né, então a gente está num momento bom de falar com ele. O Vitoriano, apresentar o mini currículo dele, né? Ele é veterinário de formação, ele fez MBA, né, em gestão de agronegócio, tem formação de conselheiro independente pela Dom Cabral, um curso pela Universidade do Texas de Meat Science. Ele direcionou toda a sua carreira, né, para gestão em agronegócio e indústria de alimentos. E na parte profissional, ele começou como estagiário e foi sócio da Reagro, né? Ele cofundou a Cara Preta, que nós vamos falar muito dela aí, que é uma empresa de sucesso, e foi CEO até o início desse ano, em janeiro de 24. E hoje ele está empreendendo, vai falar bastante aqui para nós. Nós queremos saber o que ele está fazendo. Hoje, ele, além de empreender, ele tem um fundo, tem uma gestora, ele vai contar. Ele é conselheiro da Ancham Minas Gerais e da Cogran, né, que é uma cooperativa de aves e suínos. Então, seja bem-vindo, Vitoriano. Obrigado, Brunão. Obrigado, Cristiano. Prazer enorme estar com vocês aqui, cara. Eu queria que você começasse agora falando um pouco o que você está fazendo hoje, né? Essas suas empreitadas, e depois nós vamos voltar um pouco na sua experiência. Legal. Cara, depois da Cara Preta, sem dúvida, foi o grande projeto da minha vida, projeto que eu amo. Até agora, né? Até agora, e começamos uma carreira diferente agora, mais empreendedora que a gente teve ali na Cara Preta. Eu juntei com 2 sócios, né, o Léo e o Hassan, que são... O Léo era o CEO da Prodap, o Hassan o CFO. Fizeram um trabalho incrível lá também, venderam a empresa para uma empresa suíço-holandesa, que é a DSM. E aí criamos a 3P, que vem de 3 partners, né? Nada muito rebuscado não, no name, mas com a ideia de... A gente hoje tem um fundo de investimento que atua em 3 teses dentro do agronegócio. Então, o nosso fundo ele é extremamente focado no setor do agronegócio, que é um setor extremamente importante para a nossa economia, né? Quase 30% do PIB, atuando nas áreas tanto de pecuária e agricultura ali dentro desse setor. A gente tem uma outra frente, que é uma gestora, que a gente investe em empresas de economia real. Somos agnósticos a setor, então a gente não tem um setor de preferência. A gente tem muito mais o olhar de quem que está à frente desse negócio, quem que é o fundador, quem que é o cara que vai tocar essa tese. Então, entender muito bem ali o perfil, né, e os skills dessa pessoa que está à frente, entender a escalabilidade do negócio e o potencial de saída futura. Então, com isso, hoje a gente já está com 7 empresas investidas pela 3P, que a gente está fazendo um trabalho forte aí para os próximos anos. Legal. Deixa eu perguntar, dentro dos 3 fundos, né, tem o Terra 11, que é o fundo de terras. Eu queria que você explicasse um pouco qual que é a tese. Legal. Né, e até onde vocês pretendem chegar com ele e que momento que está agora. Bacana. Cara, a Terra 11, a gente está... qual que é a tese primeiro? Né? A tese nossa é uma tese muito simples. O Brasil ele tem mais de 78% de áreas degradadas aqui, e essas áreas elas têm um nível de stress, de ativo estressado por estar degradado. Nossa tese é exatamente pegar, adquirir, fazer aquisição dessas terras por meio do fundo. A gente tem parceiros hoje, operadores de diversos setores, tanto agricultura quanto também proteína animal, que dependem do grão. Então, a gente faz uma parceria, um arrendamento para esse parceiro, ele opera, paga o aluguel para a gente dessas terras durante 5 a 8 anos, que é o período nosso de investimento, e a gente sai no futuro.
estão entregando uma terra agricultável, realmente trabalhando uma tese sustentável do ponto de vista de preparar um solo e transformar aquele solo que está degradado agora num solo de alto índice de fertilidade e ganhar ali a TIR desse projeto está exatamente na valorização da terra. Então, essa é um pouco do que a gente está fazendo. A gente está no momento, a gente está conversando agora com o governo do estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente tem aproximadamente 5 milhões de hectares de terra degradada. Então, a gente tem uma área muito grande em Minas, degradado. A gente está terminando de constituir uma parceria, né, com o INDE e com o governo do estado aqui, para poder, a gente espera assinar ela na COP, para poder atrair investimento internacional aí para essa tese. Então, a gente está nesse momento agora. A Brasil Agro já faz isso, né? Tem capital aberto e ela aluga para a SLC hoje grande parte. Qual que é a diferença e qual que é o diferencial seus? Cara, na prática, assim, não vou te falar que tem um grande diferencial. A Brasil Agro, ela trabalha não necessariamente áreas degradadas, ela pega muitas vezes, inclusive, áreas que estão na proximidade da operação deles, né? A nossa ideia é realmente transformar a área. É pegar a área que hoje está degradada, que hoje não tem utilização, né? E fazer essa conversão por meio de operadores parceiros nossos. Então, eu acho que a grande diferença seria essa questão do degradado mesmo. Entendi. Não, legal. E falar um pouco da gestora. Desses 7 negócios que vocês já investiram, quais são os setores e fala de um deles, assim, o que você, né, você achar mais relevante. Bacana. Cara, a gente está em alimentos e bebidas, então tem tese de alimentos, tem tese de proteína, tem tese, tem empresa de beauty, de cosméticos, né? Essa de cosméticos é uma muito legal, a gente fez um investimento junto com a JK Estética Avançada, lá de São Paulo. É uma clínica de estética avançada que tem em São Paulo, Rio e Balneário Camboriú, que hoje deve ter 2 milhões de seguidores no Instagram. É uma empresa que tem um marketing digital muito forte e eles tinham a ideia de lançar uma esteira de produtos cosméticos usando exatamente as redes sociais com base na performance que eles têm. Hoje eles trocam, tem um modelo de negócio muito interessante, que eles trocam os procedimentos estéticos por assinatura das pessoas, dos influencers, né? E a gente tem uma base hoje de 498 milhões de seguidores desses influencers contratados. Então a gente vem com uma linha de produtos junto com a Jaque Alecrim, ela é uma influencer também, e ela é uma cientista, P&D, desenvolve produtos. Então a gente está desenvolvendo uma série de produtos aí femininos, né, cosméticos, para lançar nascendo nativo digital. Então essa é uma empresa extremamente interessante, Greenfield, que a gente está apostando bastante aí na 3P. Não, legal. Top. Vamos de cara preta ou de mercado? Vamos começar a entrar, né, nessa empreitada que você teve aí, né, que te trouxe até aqui agora, né, esse trabalho excelente que você desenvolveu à frente da Cara Preta. Mas antes, Vitorino, queria que você desse um overview para a gente sobre o mercado de carnes, como que você vê o mercado de carnes no Brasil, se ele é um mercado concentrado, né, nessas grandes empresas, e como foi o desafio de bater de frente, né, de pegar uma share, né, um pedaço desse mercado, que tem o quê? A JBS, Marfrig, BRF, Minerva agora está muito Minerva, forte. Pleno Alimentos. Plena, sim, sem dúvida. Então tem players muito grandes, né, bilionários. Exato. E outra coisa também que você pode já introduzir aí na sua fala, que eu acho bacana demais da Cara Preta, pelo menos aqui em BH, né, a gente convivendo aqui, foi talvez a primeira que eu vi assim, a pessoa comprando carne por essa marca, né? Legal. Em vez de, né, comprar carne num açougue, pelo de corte, sua preferência, né? pelo corte, escolher aonde vai, né? O profissional que vai te assessorar, não, eu vou comprar uma Cara Preta ali, Legal, né? E outros produtos, também construiu a cesta de produtos, né? Legal, cara. Bom, vou falar um pouquinho vou fazer o paralelo do mercado com o que a gente enxergou, cara. Quando a gente fala do mercado de carnes, cara, foi uma coisa que eu vi muito nos Estados Unidos, principalmente quando eu estava lá no Mid-Science, na Universidade do Texas, em Lubbock, cara. Existe uma grande diferença. Só um pouquinho explicar para tu. O Mid-Science é um curso que você fez, ciência de carne. Exatamente. Uma pós-graduação, vamos dizer assim. Exatamente. Cara. E aí, cara, a gente, nesse período lá nos Estados Unidos,
é muito claro a diferença que tem do mercado brasileiro, a indústria brasileira, para a indústria americana. Qual que é a grande diferença que tem? Aqui no Brasil, como que a gente remunera o produtor que está no início da cadeia de valor? O cara vende o boi para o frigorífico, para a indústria, ela abate o boi, pesa a carcaça e remunera o produtor pelo peso da carcaça. Daí está tudo certo. Quando você vai para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Japão, para países que têm uma alta qualidade de produção de carne, essa história é diferente. Os Estados Unidos, por exemplo, como que acontece lá? A USDA, que é o Ministério da Agricultura americano, ela está dentro das unidades industriais. Quando o animal ele é abatido, eles fazem uma secção, um corte, entre a 12ª e 13ª costela do animal, eles põem a área de olho de lombo do ribeye, do ancho. E o que ele vê ali quando eles põem essa área? Ele vê o nível de marmoreio, vê quantos centímetros quadrados tem ali naquele steak, porque isso está correlacionado ao rendimento industrial. Ele avalia a coloração, vê a gordura subcutânea e ele classifica, de acordo com a idade do animal, com todos esses fatores, em basicamente 4 tipos de carne: Prime, Choice, Select e Standard. Então ele tem 4 níveis de qualidade, que é o grade quality deles, e ele remunera o produtor de acordo com esse grade. Então essa é a grande diferença. E aí o que impacta nisso? Quando você olha, eu brinco que no Brasil, cara, no mercado de carne, a gente passou um processo de evolução aqui no Brasil, que antigamente a gente conhecia 4 tipos de carne: carne para bife, carne para panela, carne para churrasco e carne moída. Depois nós evoluímos. Virou país: carne argentina e uruguaia. E aí agora a evolução foi para a raça, Angus. Isso não é qualidade de carne. O que é qualidade de carne? Suculência, maciez, sabor, coloração. Isso são critérios objetivos de qualidade de carne. Atributo da carne. Atributo da carne, de fato. Então, quando a gente olha esses atributos, o que ocorreu no Brasil? Pela indústria estar posicionada na produção de commodity, para entregar commodity, ou seja, focando na eficiência industrial, consequentemente o fazendeiro também focou na eficiência. Então, a genética que veio para o Brasil é uma genética extremamente focada em ganho de peso, conversão alimentar, ou seja, um animal que come menos e ganha mais peso, porque no final do dia é o que traz maior rentabilidade para o início da cadeia ali. Sim. E aí o que tem a ver isso com qualidade de carne e marmoreio? Tudo. Por quê? O marmoreio ele é uma característica genética que ele é antagônico, ou seja, ele é contrário às características de ganho de peso. Então, quando eu tenho uma genética que ela é extrema para essas características, consequentemente eu tenho queda nessa característica de marmoreio. Ou seja, o boi mais marmorizado, ele ganha menos Ganha peso, menos que o Nelorão E tradicional. aí, metabolicamente, é fácil de a gente entender. Colocar músculo. O músculo tem 70% de água. Gordura tem só 10% de água. Então, você colocar 1 quilo de músculo, você demanda muito menos energia, quilocaloria, do que colocar gordura. E o marmoreio, ele é gordura. Além da característica genética, você tem a parte de eficiência ali daquele animal metabolicamente também. Então, você tem uma diferença muito grande da genética que está aqui no Brasil. E a gente começou a enxergar essa grande diferença. E aí vinha com a gourmetização que estava ocorrendo, cara, o brasileiro querendo tomar um vinho melhor, uma cerveja melhor, um café especial. A gente viu aquele movimento, isso foi em 2017. Falou, cara, marca carne ainda não tem uma marca premium. A Friboi tinha feito um trabalho legal de falar que marca, que carne tem Tony marca Ramos. de segurança, Tony Ramos. Ah, ele aqui, ó, o Tony Ramos. E aí bateu muito isso no consumidor, cara. O consumidor começou, naquela época, a olhar, depois deram errado ali com o Roberto Castro, que não comia carne, botaram ele na propaganda lá, mas começou a despertar já um lado, mas não para carne premium, para carne commodity normal do dia a dia, que é o grande volume, principalmente da JBS, né? E aí nós falamos, cara, tem uma oportunidade aqui. A gente começou a olhar para o mercado, estruturamos uma pesquisa de mercado, falamos, cara, eu quero entender qual que é o gap. Porque nós estamos num mercado que JBS hoje fatura 400 bi, estamos num mercado que Marfrig, que comprou, fez aquisição da BRF, fatura 115, 120 bi, o Minerva lá faturando seus 70, 80 bi. Então nós estamos num mercado de gigantes aqui. Mas tem alguma coisa que esses caras devem estar fazendo errado. Vamos entender aqui, principalmente na parte de qualidade.
E aí nós pegamos lá os supermercadistas, pegamos os donos de restaurante, trades de exportação e fomos perguntar para eles, cara, quais são os gaps? O que falta nesse mercado? O que você sente falta? Você é bem atendido? Não é? Estruturamos uma pesquisa. E nessa pesquisa, cara, 4 palavras apareceram em 100% dos canais. Quais que eram as 4 palavras? Qualidade, regularidade, padronização e nível de serviço. Isso apareceu, cara, em todos os canais. E nós falamos, cara, tem um problema aqui, vamos entender por que isso acontece. Qualidade, para a gente, estava muito claro, exatamente pelo ponto que eu trouxe para vocês. Estudado, A gente já sabia que isso aí era um problema de mercado. Só que a gente queria entender por que regularidade também era um problema. E aí, quando você olha a produção de carne, de bovinos no Brasil, na pecuária, a gente tem basicamente 2 estações do ano climáticas. Quais são as estações? Águas e seca. Uma época que chove, uma época que não chove. Normalmente é mais ou menos 6 meses. Então, primeiro semestre a gente tem mais disponibilidade de pasto, porque chove. Segundo semestre é a seca, menos disponibilidade de pasto. E aí o que a gente vê? Qual que é o impacto disso? O Brasil abateu ano passado 42 milhões de cabeças, 16,6% desse abate vieram de animais de confinamento. Aonde que está posicionado o confinamento? Na época seca, na época que não chove. Então, um animal de confinamento que come ração, ele é um animal que tem uma carcaça mais gorda, ele tem mais acabamento de gordura. O animal que está a pasto, ele tem menos energia na ração, porque é pasto, então ele tem um acabamento de gordura diferente. Então, aqui, a matéria-prima que vai para a indústria, do primeiro semestre, não é a mesma matéria-prima do segundo semestre. Então, a indústria acaba tendo um problema de abastecimento, principalmente nas linhas especiais, nos cortes especiais, para os restaurantes, para os supermercados e para as boutiques, em relação a essa padronização de carcaça que ele não consegue ter. Então, a gente conseguiu ver isso, falando, cara, nós aí vamos você já montar matou a regularidade e a padronização. a regularidade e a padronização. E tinha mais alguns estigmas mesmo, cara, assim, e nem estigma, cara, talvez modelo de negócio, e que tá, na minha visão, eles estão corretos no que eles estão fazendo. Cara, uma indústria da JBS tem indústrias hoje que abate 3 mil bois por dia. Então, assim, cara, você não tem tempo de fazer um ancho arrumadinho, você tem que produzir. É quilo homem-hora. Então, a gente via que quando eles iam para a linha especial, muitas das plantas deles, você acabou de fazer um negócio com um cara ali que está mandando bala, que ele precisa entregar, você põe a linha especial, esse cara vai errar a mão ali na faca, é manual. Não é um processo automatizado, não é uma máquina que está fazendo. Então, ele acabava tendo uma padronização errada. Além da matéria-prima, a padronização industrial também é algo importante. E a gente viu esses gaps claramente no mercado. E aí, cara, a gente entendendo tudo isso, cara, nós precisamos criar um modelo de negócio que seja verticalizado, que eu consiga entregar de janeiro a dezembro a mesma matéria-prima, a mesma carne para o consumidor, através de um modelo que a gente controla a genética, controla a nutrição, controla a indústria, padroniza dentro da indústria e entrega com regularidade para atender o mercado. Entendi. Então, esse foi o modelo de negócio que a gente pensou, foi até aí tudo certo, tá bonito demais. Mas como é que põe esse trem de pé? E aí, o que nós fizemos, cara? Ligamos no 0800 do Super Nosso, aí atendeu a área comercial, marcamos com a compradora de carnes, que era a Ivanete, fomos lá no Ceasa, na época ainda nem era onde eles estão na multiformato ali em Contagem, era no Ceasa, o escritório do Super Nosso. Fomos conversar com a compradora, cara. Foi eu e o Marcelo, que é diretor de suprimentos, hoje é diretor industrial. Aí chegamos lá, falamos assim, eu comecei a contar isso para a Ivanete, não esqueço o nome dela. Aí ela ficou olhando para mim assim e falou, mas que conversa maluca, senhor. Eu compro colchão mole, colchão duro, picanha, eu não estou entendendo nada que você está falando. Você tem carne para vender? Aí eu falei assim, não, ainda não, mas eu estou com esse projeto aqui. Aí ela falou assim, mas nós estamos precisando a gerência está falando que a gente precisa melhorar a qualidade aqui do Super Nosso, precisamos desenvolver mais cortes, esse negócio. Eu vou passar aqui para o Christian, que é o meu gerente. Aí passou para o Christian, que legal, vamos conversar com o Edmilson, que é o diretor. Aí o Edmilson gostou demais do projeto, falou assim, cara, vamos falar com eu e com o Rodolfo aqui, que são os sócios lá do Super Nosso. Aí apresentamos para eles, falou, cara, vamos levar lá na fazenda para você conhecer o que nós estamos fazendo e tal. Aí falou, cara, vamos fazer, nós precisamos avançar, isso era em 2017, cara. Aí nós fizemos um estudo para fazer o MVP com eles. Falei, cara, quanto vocês vendem de carne nobre? Na época vendia R$1 milhão em 12 meses, no ano, vendia muito pouco.
Nossa, cara, vai ter um desafio aqui. Aí nós fizemos planejamentos todos, modelo de negócio, montamos a parte de marketing, aí fizemos um treinamento grande na equipe do Super Nosso. Aí falando assim, todas as planilhas nossas, cara, qual que era a meta? Crescer, dobrar. Assim, nós vamos vender 2 milhões aqui. E ainda não era Cara Preta, era Angus Super Nosso, que tem até hoje, que é um parceiro nosso lá. E aí, cara, quando a gente foi para vender, no primeiro ano a gente cresceu 24 vezes. Nós vendemos 24 milhões, cara. E esse foi o grande marco nosso do negócio. E aí o MVP falou assim, cara... Deu bom. Deu bom, cara. Na hora que a gente colocou isso no conselho lá, assim, quantos Super Nossos existem no Brasil e no mundo? Então justifica ter uma marca. E aí que nasceu a marca Cara Preta para atender esse mercado. Nasceu em 2019 ali. E você já estava com sócios desde o início? Já estava desde o início, Depois você buscou cara. Investidor? Cara, foi assim, a gente tava com o Grupo RG, que é dono, né? O Grupo RG que era dono, hoje é o Rodolfo, que comprou dos irmãos, do Adolfo e do José Gel. Uhum. Eu era consultor pelo Reagro. Eu fui como consultor, como sócio do Reagro. Eles tinham só fazenda. Falaram, cara, precisamos criar um modelo de negócio que dê rentabilidade no negócio agro, no braço de agro. Nós viemos da construção civil, precisamos criar um negócio. E aí nós criamos esse modelo de negócio junto. Entendi. E aí fizemos desde o MVP até a fundação da marca junto. E eu fiquei como CEO tocando a tese até agora, janeiro de 24. O Reagro é uma assessoria, uma consultoria, Isso. Escola de negócio, de agronegócio. Exato. O Reagro ele vem vem focado em levar ensino, conhecimento e gestão para o agronegócio. A gente começou lá atrás sendo treinado pelo professor Falcone, do INDG, para implantar a metodologia de gestão no setor de agro, que era um setor muito aquém ainda em relação a custo, em relação a indicador, em relação a método de gestão, processo. Então, a gente veio entendendo que era um gap do setor e o Reagro veio fazendo esse trabalho. Então, a gente sempre fez o trabalho de consultoria em gestão. E aí eu me tornei sócio do Reagro na época. Sim. E aí, como sócio, eu fui atender a conta da RG. E aí, quando a gente fez esse MVP, eles falaram assim, cara, se nós formos fazer uma marca, você tem que vir tocar. Consultor é bom para falar, né? Quero ver se vai fazer. E aí eu aceitei o desafio, entrei lá, na época ainda como diretor de agronegócio do Grupo RG, que era um braço, né, de agronegócio. E aí, quando nós fundamos a marca, eu me tornei CEO da marca da Cara Preta. E o Angus Super Nosso continua dentro do Cara Preta? Continua. O Super Nosso é um dos grandes clientes nossos da Cara Preta. É um white label da Cara Preta. É um white label da Cara Preta. E aí existem outros hoje, white label. Tem um white label lá no Rio Grande do Sul com o supermercado Zafra, que é uma grande rede de supermercado do Rio Grande do Sul. A gente tem outros white label com parceiros, sempre fazendo lá um pouco diferente, lá com co-branding com a Cara Preta realmente. E vocês já... A Cara Preta, né, já está exportando? Cara, exporta para 13 países. Exportação, principalmente Oriente Médio, cara. E aí foi uma história super legal isso aí também, cara, porque a gente... Tem que abater virado para Meca? Tem que abater virado para Meca. tem que fazer uma oração lá, tem que ralar, exatamente, que é com rabino na planta. Aí o primeiro abate, eu sei que foi lá com o facão na mão. Eu fui lá acompanhar, mas não fui eu que cortei o facão, não, cara. Mas, cara, foi legal essa história, porque a marca nasceu em 2019, né? E quando a gente começou o negócio, a gente não tinha estrutura comercial, não tinha estrutura logística, estava começando um negócio mesmo. E aí nós tomamos a decisão, né, estratégica na época de operar esse negócio comercialmente e logisticamente via distribuidor. Então, por quê? O cara tem toda a força de venda e tem a distribuição logística. Então, a gente escolheu nas regiões do Brasil quem eram os distribuidores que tinham maior fit com o nosso negócio, ou seja, que tinham uma equipe segmentada para atender linha de produtos premiums e que já tinha uma carteira de clientes premium para a gente poder operar junto com esses caras, dando exclusividade para eles nas regiões. Então, nós começamos a crescer. Primeiro ano, faturamos ali uns 75 milhões com essa estratégia. E aí chegou o segundo ano, 2020. Pandemia. Quem que era o principal cliente desse distribuidor? Restaurante, cara. Pandemia, em março, o nosso faturamento despencou, cara, do dia para a noite. E aí, obviamente, cara, o nosso conselho, né, na maneira correta, falou, cara, nós temos que conservar a caixa, né? A gente não sabe o que vai virar. No pior das hipóteses, a gente fecha a indústria e continua operando fazenda. E aí, desde que a gente não reverta o negócio, cara. Aí fomos junto com a equipe, cara, conversar, o diretor de indústria, o diretor comercial que tocava os distribuidores. Falando, cara, nós precisamos resolver esse negócio aqui, cara.
que é pandemia, eu já sei. Não adianta vocês falar que é pandemia, que não tem jeito de resolver, não. Vão ter que achar um jeito. E aí ficamos muito tempo conversando ali o que a gente podia fazer. E a gente viu duas frentes de negócio, né? A gente tinha começado com o Supernosso, que é supermercado. Cara, supermercado é bem essencial, você vai estar rodando, vai estar aberto. E a outra frente é a exportação. A exportação estava crescendo volumes, os países se abastecendo de proteína, não sabia o que ia virar também. Cara, tem essas duas frentes aqui que nós podemos atuar. Aí listamos, cara, todos os supermercados do Brasil, 100% dos supermercados, para poder entender aonde que a gente conseguiria alocar. Começamos a ligar para esses supermercados, e aí um grande problema, ninguém atendia, né, cara? Falei, cara, na pandemia eu não atendo, não estou cadastrando. Ele falou, nossa, cara, como é que nós vamos fazer? Aí tivemos a ideia de ligar para o Rodolfo, do Supernosso, pedir ajuda para o Rodolfo. Rodolfo, cara, fizemos um trabalho com você aí, um case, você ajuda a gente a conectar? Ele, pô, claro, super feliz com o trabalho que a gente fez junto, né, um grande parceiro. Aí ele falou assim, não, vamos ligar para os caras. Aí ele ligou para o Everton Mufato, que é dono do Mufato, ligou para o Gibson do Zaf, fui ligando para a turma e a gente começou a abrir mercado. E aí, em contrapartida, a gente trabalhou muito forte para habilitar a unidade nossa para exportação. E aí, nesse ano, a gente conseguiu exportar, fizemos a certificação Halal com a FAMBRAS, que é a Federação de Muçulmanos no Brasil. Começamos a exportação e nesse ano a gente cresceu 250%. Então, foi um ano de explosão nossa da Carapé, de muito trabalho, muita pressão, mas que foi muito bacana, um trabalho em equipe que entregou muito resultado, cara. O ano passado faturou quanto? 485 milhões. E o share da Cara Preta dentro das carnes premium é quanto? Cara, se você pegar em Angus no Brasil, em torno de quase 16%, 16, 17% de share em Angus. A gente não consegue ter um mapeamento total do mercado premium e a gente mapeia muito pela Associação Brasileira de Angus. Então, a Cara Preta é a maior empresa hoje de Angus da América Latina. Legal. E além de carne bovina, hoje tem o que lá? Cara, tem peixe, né? Tem a tilápia e tem também os ovinos, o cordeiro. Cordeiro. E é muito legal, cara, o que a gente diferenciou, que acho que foi o grande ponto que eu gosto muito de contar, cara, assim, eu sou amigo do Antônio Maciel Neto, fui presidente da Forte, trabalhei com ele uns 5 anos com gestão estratégica, cara, e o Maciel é um cara extremamente sistemático ali, e ele falava um negócio de um caso dele, quando ele lançou, ele foi o cara que lançou o EcoSport aqui no Brasil. E aí ele falou que quando veio o EcoSport, chegou um time gigante de marketing apresentando a campanha e como é que era. E ele falou, cara, mas ninguém vai me apresentar o produto, não? Como é que é o carro? Como é que funciona isso aqui? E tava todo mundo meio... não esperava aquilo ali. E aí ele falou, a grande lição é uma coisa que a gente trabalhou muito na Cara Preta. Ele falou, cara, antes do marketing vem um produto. Então, cuida muito do produto, porque você investir num marketing, você pode até alavancar a receita, mas depois isso a tendência é que você caia. E aí isso sempre marcou muito, cara. Nós temos um trabalho de produto, cara, assim, na minha visão, extremamente forte. Por quê? A gente fez uma parceria com a Alta Genética, tem 44% de share no mundo em genética. Trouxemos uma genética focada em marmoreio, que está entre 0,1% da melhor genética do mundo para marmoreio. Fizemos um contrato de exclusividade com eles nos Estados Unidos, trouxemos para cá e montamos um protocolo, cara, de nutrigenômica que veio junto com o professor Chris Calkins, que é chefe do Meat Science da Universidade do Nebraska. Sim. Que é um cara que a pesquisa dele é responsável por aumentar 1,8 bilhões de dólares na indústria americana quando saiu a pesquisa dele. O que era a pesquisa desse cara? É pegar o boi, segmentar todos os cortes anatomicamente, levar para o laboratório, fazer um protocolo de cozimento e colocar numa máquina que mede a força de salhamento para romper a fibra, simulando a mordida, para entender a maciez de cada músculo do boi. E aí ele foi o cara que descobriu o flat iron, o Denver, todos esses cortes hoje que a gente adora, que antigamente virava o quê? Carne moída. Então ele conseguiu agregar valor para a indústria através dessa pesquisa dele. Caramba. E ele vinha com um trabalho junto com a Universidade do Texas, que eu estudei, de nutrigenômica. O que era a nutrigenômica? É a programação fetal. A programação fetal, o que é? A gente tem alguns eventos embriológicos, assim como o ser humano, a vaca tem alguns eventos embriológicos quando ela está gestante ali, que são extremamente importantes. A gente separa, a gestação da vaca são aproximadamente 285 dias. A gente separa ela em 3 terços. O terço inicial,
aquela vaca ali, o bezerro lá dentro está formando os órgãos reprodutivos. No terço médio, está formando os tecidos musculares, o músculo. E no terço final, as células de adipócitos, que são a gordura. Então, quando a gente faz um imprint de energia na dieta dessa vaca, no terço médio de gestação, se aumenta o número de feixes musculares, a hiperplasia de célula muscular. Ou seja, o bezerro que está lá dentro vai ter mais células musculares, consequentemente, mais peso. E no terço final, quando se aumenta a energia, se aumenta mais células de adipócito, mais gordura, que vai ser o percussor do marmoreio lá na frente. Depois que esse bezerro nasce, você tem um evento que chama Marble Window, que é janela de marmoreio. O que é essa janela de marmoreio? Até 200 dias do bezerro, mais ou menos, se você der uma dieta para ele rica em amido vem do milho lá, é o creep feed que a gente usa na ração específica para o bezerro, ele vai ter picos de insulina, esses picos de insulina vai fazer com que tenha crescimento dessa célula que você desenvolveu lá na gestação da vaca. Então, você vai ter, no final, uma carne com alto índice de marmoreio a partir da genética que você trouxe. Então, a gente conseguiu fazer isso em escala. Nós fizemos dentro da fazenda, nos confinamentos, colocamos a RFID, que era tags em cada curral. O caminhão passa para tratar, entende qual animal que está lá dentro, lendo a tag, puxa do computador qual que é a dieta específica para aquele animal e trata em nível de energia e proteína específico para conseguir fazer isso em escala. E aí a gente conseguiu ter um resultado de carne choice, que é, lembrando lá, né, Prime, Choice, Select, Standard, que são as grades de qualidade, né, que a gente tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em torno de 44% a 46%, a gente conseguiu fazer aqui mais de 75% de carne choice com essa genética e com esse protocolo dentro do negócio. Então, a gente cuidou muito dos processos de produção para ter um produto diferenciado. E aí, sim, nós começamos a trabalhar muito forte o marketing, entendendo que a gente tinha algo que era diferenciado do mercado. Olhamos para a parte industrial, isso era a parte primária de fazenda, estudamos o que a gente conseguia otimizar do ponto de vista de indústria para entregar um produto de alta qualidade. E aí nós começamos a trabalhar, cara, algumas tecnologias. Tem uma que eu não esqueço, cara, que a gente colocou, veio de um insight que eu tive no Walmart nos Estados Unidos, cara. Quando a gente estava fazendo o curso lá do Midsize, tinha uma placa lá, carne macia, o seu dinheiro de volta. E aí eu fiquei intrigado com aquilo. Falei, cara, como é que o cara consegue garantir carne macia? Eu fui perguntar para o professor lá que estava rodando com a gente. Aí ele falou, não, cara, isso aqui é uma tecnologia que existe. Você tem algumas tecnologias de maciez na indústria. Tem, primeiro, o processo de maturação, que quebra as fibras musculares e deixa com que a carne fique mais macia. E você tem a eletroestimulação de carcaça, que você dá choque após, né, na carcaça, ali, após o animal abatido. Já na carcaça, durante 90 segundos, você dá choque com amperagem, né, regulada, e você vai ter o quê? Vai ter mais polarizações das células que vão ajudar nesse processo de quebra dos feixes musculares, que vai deixar a carne mais macia. Antigamente usava um martelo, né? Antigamente era martelado. A dona de casa usava leite de mamão, né? Hoje é choque, amaciante, com controle de amperagem. Né? Isso o famoso aí, cara. martelo. É isso aí, cara. E aí estudamos isso, trouxemos para cá também para a indústria, cara. Fizemos um trabalho com a Unicamp, lá com o professor Sérgio Flanzer, analisando estatísticas. Eu sou um cara que gosta de gestão para caramba, então a gente queria ver se que de fato ia dar retorno. Aí nós fizemos uma pesquisa lá com o Sérgio Flanzer, e aí a gente conseguiu ver que 100% das amostras nossas, com 14 dias de maturação, mais eletroestimulação de carcaça, entregavam um produto abaixo de 3,9 kg-força, que é a classificação para uma carne super macia. Então, a gente conseguiu estabilizar esse processo de maciez, que é um dos principais fatores de qualidade de carne. Quando você vai comprar uma picanha de R$200, se cortar ela e ela estiver dura, você vai lembrar, fala, pô, não é possível que eu paguei cara. Aí ela virou cara. Aí o valor percebido mata a marca naquele momento ali. Sim. Então, nós estabilizamos muito forte o produto para ir depois realmente com marketing, fizemos vários co-brands, fizemos campanha com a Porsche, campanha com a Dodge Ram, campanha com a Mercedes, com diversos correlatos de mercado de luxo para ajudar a gente a posicionar, para chegar realmente no consumidor que a gente queria falar e posicionar a marca e fazer aquilo que você falou, né? Carne virar marca e não ser mais somente corte. Sim.
Tanta coisa que tem. Nossa, que tem por trás, né, cara? Lógico, do caralho No mesmo. próximo churrasco eu vou dar Quais até mais valor. Porque, isso. Quais são os 4 níveis? É Premium, Choice... Prime, Choice, Select e Standard. Prime, Choice, Select, Standard. Standard. Perfeito. Isso. Nos Estados Unidos, quando você vai na gôndola, você consegue ver o selo da USDA. Normalmente tem lá o USDA Choice, o USDA Prime. Você já compra a carne sabendo qual que é a qualidade também na gôndola. Você vai em Dubai, por exemplo, Dubai compra muita carne, principalmente da Austrália. Lá em Dubai é muito comum, que é um mercado que a gente tem dia, é muito comum você vender a carne pelo nível de marmoreio. Então, eles têm lá o marbling de 1 a 5. Então, você tem lá até 5, é a carne mais valorizada, né? Então, ele vende já no supermercado qual o nível de marbling que você está pagando. O rapaz lá do negocinho, qual que é o dele? É o só dele Prime. é Wagyu, é só Prime. É Super Prime, é isso aí. É isso aí. Legal. Mas No 7. eu queria uma coisa que você mencionou, Vitoriano, é o seguinte, a necessidade de olhar para o produto. Aí eu puxei aqui o link que a gente teve o último episódio com o Pedro Israel, o pessoal que acompanhou aí, né, que fundou o Melhor Plano. No caso dele foi o contrário, assim, ele falou que ele ficou muito focado no produto. A primeira experiência dele empreendedora fracassou. Legal. Justamente por isso, porque ele não teve o veio comercial, que ele era um programador. Ficou tão muito focado. Ele não conseguiu vender depois. Então, assim, esqueceu de vender. No seu caso ficou claro para mim, até porque é um case de sucesso que, assim como o dele, o Melhor Plano Segundo, caminhou em conjunto. Ele ficou para trás, ele é estratégia e o comercial. Então, eu lembrei disso. Muito boa. E assim, o que eu queria te perguntar, isso me diz o seguinte, quando a gente falou de exportação, legal. E aquele preâmbulo que eu falei das grandes empresas, na minha cabeça, assim, talvez aquilo é uma barreira de entrada. No caso da exportação, eu dei uma pesquisada. Legal. Tem uma empresa que é a ABEC, né? ABEC, Associação Brasileira de Importação e Exportação de Carne. Exatamente. Que ela foi fundada por esses players grandes, certo? Exatamente. São associados. Quando vocês optaram por exportar, vocês enfrentaram alguma dificuldade por conta dela? Ela agiu como um player antagônico? Essa pergunta é maravilhosa. É a primeira vez que alguém me pergunta isso, e sim. Cara, não foi fácil. A gente tentou associar para poder ir para o mercado externo. Não tivemos resposta na época, que era realmente uma dificuldade ali, porque estava fechado entre os players. Não, a gente já tem os associados, não tem jeito. Aí o que nós buscamos? Saída, ele não para você exportar, não necessariamente você precisa da ABEC. Eles são um abridor de porta. Mas não abriu para vocês. Mas para a gente não estava aberto naquela época. Para quem já está na panela. Para quem já estava ali, exatamente, cara. E aí foi interessante, cara, porque aí nós buscamos nossos caminhos, né? E o Oriente Médio, né, sem dúvida nenhuma, renda per capita altíssima, né? Países muito ricos ali, e com consumo de carne relevante. Quando você olha consumo de carne prime, o Oriente Médio é um lugar extremamente estratégico e sendo muito acessado por Austrália e Japão. É o maior cliente externo da Cara Preta? É o maior cliente, o Oriente Médio disparado, com certeza. E aí a gente olhou aquilo ali e falou, cara, vamos olhar como é que a gente consegue isso por aqui. E aí nós fomos na FAMBRAS, Federação, né, Brasileira de Muçulmanos, que é quem faz a certificação do halal aqui no Brasil. E aí foi totalmente o contrário, cara. Os caras super pró-negócio mesmo. Falaram, cara, não, o Brasil só exporta commodity, temos que mandar carne de qualidade para lá tem mercado, vamos fazer isso, vamos fazer uma parceria. E aí a gente foi a primeira indústria brasileira 100% halal. Mesmo a carne que é consumida no mercado interno, ela é carne halal. Segue o padrão. 100% halal. Porque Legal. a gente conseguiu gerar uma diferenciação. Porque uma das coisas que o muçulmano lá preocupa é o jeitinho brasileiro, né? Será que essa carne realmente é halal? E aí, quando você tem um produto que 100% da planta da unidade é halal, aquilo ali gera um conforto e gera, querendo ou não, uma agregação de valor para ele. Você não vai ter rodado o produto dele fora da... Exatamente, cara. Exatamente. Interessante. Tem duas, dentro uma pergunta relacionada à sustentabilidade, Legal. Que é uma curiosidade em relação aos gases. Se o boi peidasse. É isso que eu quero perguntar mesmo. Se realmente os gases do boi são relevantes na causa do efeito estufa. E a segunda curiosidade, que não tem a ver com sustentabilidade, que eu ouvi uma vez que eu queria perguntar para o especialista, era sobre uma
uma pedra no rim, uma coisa específica que o Sim. boi tem, que é super valorizado também, que a grama vale mais do que o... biliar. Na vesícula biliar, É né? uma pedra biliar. Explica sobre os gases e essas pedras aí. Cara, assim, essa é uma pergunta muito boa. Que, de fato, a gente tem um problema em relação ao aquecimento global, isso é um fato que é indiscutível, né? Assim, a gente tem já vários cientistas mostrando isso com dados e a gente precisa desacelerar para que a Terra não suba 2 graus até 2050. E o principal fator de aquecimento global são os gases em excesso, né? O efeito estufa ele é um efeito natural, é o que mantém a Terra na temperatura média de 14,5 graus. Se a gente não tivesse os gases segurando o efeito estufa, a gente teria provavelmente uma Terra com 18 graus negativos. Então a gente teria uma Terra extremamente fria. O problema é que a gente teve uma aceleração, principalmente com a Revolução Industrial, dessa emissão de gases. E aí, quantificando essa história, cara, o gás que é emitido pelo animal é o CH4, que é o gás metano. Ele representa 16% de todos os gases emitidos. Então, o grande problema não é o gás metano. E desses 16%, somente 50% é o metano que é do boi, que vem do boi. Não somente, metade Exato. é do boi. Porque o principal gás... metade do CH4 que representa 16%. 16% do total dos gases. E metade disso vem do boi. 50% disso vem de ação antrópica, ou seja, que o homem realiza através tanto do boi quanto de outros animais, além de algumas outras decomposições que acontecem ali no processo da fazenda. Os outros 50%, ou seja, 8% do total é a ação do homem. E aí, quando você olha esse gás, esse CH4, ele de fato ele tem uma capacidade nociva na atmosfera maior do que o dióxido de carbono. Ele tem 28 vezes, então os especialistas falam em torno de 28 vezes mais danoso que o dióxido de carbono. Porém, tem um porém nessa história. A vida útil do CH4 na atmosfera é de 12 a 14 anos. E a vida útil do dióxido de carbono passa de 300 anos. A gente ainda nem sabe ao certo quanto tempo que dura o dióxido de carbono. E ele vem da onde? Vem da queima de combustíveis fósseis. Quando você olha, quantifica, 50% da queima de combustíveis fósseis veio dos Estados Unidos, União Europeia, China, os países desenvolvidos. Por isso que existem grandes discussões, principalmente na COP que a gente pôde participar, em relação aos acordos entre esses países ricos para gerar um fundo, para gerar dinheiro. Por quê? Cara, esses caras colocaram a gente onde a gente está. E hoje eles estão colocando diversas sanções para que acaba, querendo ou não, barrando alguns desenvolvimentos. E aí, quando você olha a pecuária, cara, ela de longe não é o problema. Depois de 14 anos, então, dissipou. Dissipou. E aí, por que muito se fala também do CH4? Porque é uma oportunidade de você conseguir tirar, se você reduz essa emissão, você consegue tirar mais rápido, pensando ali num curto prazo para o aquecimento global. Então, esse é a grande, vamos falar assim, a grande história em relação ao CH4. E a gente tem hoje, cara, a gente usou na Cara Preta, a gente fez um trabalho muito interessante em relação à nossa energia utilizada nas fazendas, onde a gente investiu em biodigestores que pega o esterco do gado e utiliza ali para poder gerar energia. Certo. E o esterco do gado ele emite exatamente o CH4, o gás metano. Então, esse gás metano a gente faz ele virar energia e utiliza no sistema da fazenda. A gente fez uma parceria com a DSM, que é uma empresa suíça-holandesa, que tem uma molécula feita lá na Suíça, que você coloca na ração do gado e ela reduz em até 45% a emissão pelo animal via eructação, que é o arroto, ou o peido do gado, em até 45%. A gente utilizou isso. É bom demais. Quantificamos essa história, cara. Não tem prejuízo Por que todo mundo não utiliza? Porque é caro essa molécula? É caro. E aí, assim, quando você pensa no produto, a gente foi muito na linha de realmente construir uma história diferente, uma marca diferente, realmente. E aí a gente criou uma linha, cara, low emission, com certificação. Fizemos um lançamento lá no Sal do Fogaça, em São Paulo. Essa carne low emission, nossa, com todo o ecossistema de produção sustentável da Cara Preta, a gente tem um footprint de 14,9 quilos de carbono por quilo de carne.
contra a média brasileira de 44 quilos de carbono por quilo de carne. E tem então, prejuízo. uma redução de 66% em relação ao footprint de carbono. Então, isso é uma tecnologia que está disponível. Eu acredito que nos próximos anos isso vai se tornar cada vez mais viável, porque a tecnologia vai avançando. Você tem ideia, era quase R$1 por cabeça dia, cara, o negócio. Então, o boi ficar 180 dias, te custa R$180 a mais, né, dentro de um animal ali que representa muita coisa dentro do custo desse animal. E tem prejuízo na qualidade por conta dessa molécula? Não tem prejuízo. O que essa molécula faz na prática? O animal ele consome aquilo ali via ração. Dentro do estômago do animal, um boi ele tem 4 estômagos, porque ele é um animal ruminante, que a gente chama. E aí ele tem o rumen dele. O que ele tem no rumen? Bactéria, basicamente. A bactéria que é responsável por digerir o alimento que ele come. Então, o que digere a ração são as bactérias. E você tem basicamente 2 tipos de bactéria, gram-positiva e gram-negativa. As bactérias ali gram-positivas, elas geram um índice de metano, a gente chama de bactérias metanogênicas, muito alto, que torna o metabolismo e a digestão até menos eficiente. Então, o que essa molécula faz? Ela age como se fosse um estabilizador dessas bactérias. Então, diminui a ação dessas bactérias no rumen, elas param de gerar metano, que para de gerar para a natureza. Então, você consegue estabilizar o nível de bactéria ruminal que vai ser responsável pela emissão de metano. E essa linha Quando você tira, ela volta a produzir de novo. Entendi. Então, você tem que dar constantemente ali para ter esse benefício dos 45%, que é um estudo científico. E essa linha emissão zero é quanto mais cara? Cara, a gente trabalhou em torno de 5% a 10% mais caros. A gente ficava testando o mercado, mas em torno de 5% a 10%. E a pedra na vesícula? Cara, a pedra da vesícula normalmente é muito comum, cara, em animais de pasto, animais mais velhos, que desenvolvem essa pedra ali na vesícula. Essa pedra, cara, a grama dela, se eu não me engano, cara, deve ser passar de R$300, cara. Então não é muito comum, como os animais da cara preta são animais mais jovens, cara, abatidos ali, macho e fêmea de 12 a 14 meses, e as fêmeas matrizes, que são mães desses animais aqui, em torno ali de 27 meses, você não tem tanta incidência. Nessas matrizes você tem um pouquinho ainda, mas você já não tem tanta incidência. Quando você abate animais mais velhos de pasto, pra você ter ideia, Bruno, o abate médio de idade do Brasil está em torno aí de 30 meses. Tá. Então, a gente já teve boi antigamente de 5, 6 anos, né? Eram bois bem mais velhos. Então, você tinha isso muito mais comum. Entendi. E aquilo era extremamente valorizado. Normalmente, na E indústria, tem uma caixinha, usa cara. Usa para quê? Cara, isso vai para o mercado japonês, que compra isso para remédio, cara. Para farmacêuticas também. Interessante. É muito interessante. Então, é verdade. É verdade. Não, tem até, normalmente, frigorífico tem um cofrezinho. Que na hora que acha, você deposita no cofre. No cofre. E a chave roubava, fica só... né? Porque roubava. A chave fica só com o gerente ali para retirar. Legal. E nessa linha, queria sua opinião sobre carnes veganas, né? Tem tendências tanto de soja, como é que você vê a tendência desse mercado, e tanto também de outros tipos de proteínas, tipo que o Bill Gates está investindo lá nos grilos da vida. Sim. Então, proteínas alternativas, né? Que você Legal. opinar sobre isso, como é que você vê? Isso é uma onda que vai passar ou é uma coisa que tende a crescer? Bruno, essa é uma discussão muito boa, cara. É uma discussão que a gente leva até para os conselhos que a gente está, porque, por exemplo, a Cogram é uma cooperativa, né? São 64 cooperados lá, e a gente fez recentemente o planejamento estratégico para os próximos anos, e a função do conselho é enxergar o longo prazo, né? Não é Sim. só ver o curto prazo. E essa é uma preocupação de longo prazo que a gente tem, que muitas das vezes, cara, ela é negligenciada. Porque o produtor, cara, ele não quer olhar para isso. Ele fala, isso não vai dar certo, não. Isso aí é moda, isso vai passar. Só que eu uso às vezes até esse slide no conselho, eu boto lá a foto da Blockbuster, do Nokia e da Kodak. Aí eu falo assim, cara, esses caras em algum momento também acharam que era invencível, que não ia acontecer nada. E eram gigantes, né? O CEO da Microsoft em 2007, ele deu risada do lançamento do iPhone. Falou, cara, nós vendemos milhares de telefones, você está me perguntando de um telefone que custa $500, que vende zero? Deu risada.
Então, eu enxergo muito essa situação, Bruno. Assim, o Elon Musk também riu do BID. Exatamente. Então, assim, cara, eu sou um cara que... E até porque eu passei, quando a gente fez o cara, esses caras são loucos. Carne com marca, cara, o cara não vai pagar caro numa carne. Então, assim, são casos, cara, que me arremetem a não negligenciar. Existe uma tendência do vegano crescente, o flexitariano é um público que cresce muito. Então, assim, um dos principais fatores quando a gente... Que é isso aí? Flexitariano é o que gênero come de do tudo. vegano, não começa não. Cara, é o cara que come de tudo, na prática. Então, ele come vegetal, então é come nós carne, mesmo. só que ele reduz o consumo de carne. Tem algumas campanhas lá, segunda sem carne. Por que esses caras fazem isso? Primeiro, por entender que o boi tem um impacto no meio ambiente. Então, eles têm uma resistência em relação a isso. E segundo, pelo bem-estar animal. Então, ele ainda tem o paradigma, né, do passado, que o boi é maltratado, que a carne, né, não é legal. Então, esses caras têm resistência normalmente, cara, quando a gente vê as pesquisas, são esses os dois grandes fatores. E isso, cara, acaba replicando aí, a gente está crescendo a geração Z, né, cara, que está no Instagram, que está no TikTok, isso acaba replicando. Então, a gente tem uma tendência, sim, na minha visão, de diminuição de consumo. E aí, qual que é a leitura, cara, que eu faço hoje, assim, do mercado? Eu acredito que isso no futuro, principalmente, cara, carne vinda de laboratório, cultivada. Isso, para mim, eu acho que é um negócio que vai, sim, chegar no momento de ser competitiva. Tem uma empresa aqui de Belo Horizonte que era incubada aqui da PIF-PAF, que chama Mundo. Até fui convidado recentemente para ir para o conselho. Nós estamos terminando de ajustar agora, né, com a turma lá. E a gente conversando, vendo o plano de negócio da Mundo, eles estão indo focado muito em peixe. A gente chegava em 2028 com um peixe custando R$60 o quilo, vindo de laboratório. Já não é tão mais caro igual era no passado. Então, quando eu olho para isso, eu falo, cara, vai ter gente que vai falar assim, cara, eu prefiro comer isso aqui, que vai escolher, ainda mais se for competitivo. Então, tem um mercado que está ascendendo aí, e aí a visão que eu tenho é que talvez no futuro os animais, cara, vai começar a ter uma pegada assim, cara, eu gosto de carne de verdade, eu quero carne de animal, eu quero o boi criado ali. E aí provavelmente se torna até um nicho. Essa é a visão que eu tenho um pouco da... Isso ocorreu no couro, né? Couro sintético exatamente. Hoje, ele é isso aí. Ele é mais barato, vende muito. Cara, mas eu isso gosto é tão do couro. fato, isso é tão fato, cara, que assim, o couro chegou a custar R$60, cara. Hoje custa 40 centavos o quilo, cara. Pois é. Então, se derreteu, acabou o mercado de couro. Então, assim... Esse viés que você colocou, eu concordo. Exato. Se a gente sintetizar uma carne, que é carne mesmo, exato. boa, Vinda de cela tronco, com a maciez, com os critérios que você falou, exato. Metade do preço... Por que não, né? Por que não? Funciona. É isso. Não, legal. Eu acho que, assim, pegando aqui a cronologia do papo, né, pra gente ir fechando cara preta, vamos dizer assim, passar para o outro assunto, a gente queria falar um pouco do processo de M&A. Legal. Como é que foi, né? E até a sua saída cara preta para investir nesses novos projetos. Legal. E da onde que surgiu a ideia, né? Cara, a gente construiu um negócio que despontou, né? Graças a Deus, né? E a gente começou a ter acesso do mercado. O mercado começou a acessar, começou a ter as conversas. E aí, cara, no meio dessas conversas aí, a gente acabou tendo uma oferta de um player. E aí a gente começou a pensar no assunto, e aí eram 3 sócios principais, um dos sócios acabou falando, cara, eu prefiro tocar, acho que ainda tem muita lenha para queimar aqui dentro, vamos resolver isso dentro de casa. E aí negociamos internamente ali, e aí ele acabou assumindo, adquirindo, fazendo aquisição em janeiro, acreditando aí nos próximos anos da Cara Preta, continuar crescendo, e aí eu acabei saindo junto como CEO com os outros 2 acionistas ali, que era inclusive quem eu tinha mais relacionamento, o presidente do conselho. Então a gente acabou chegando nesse acordo ali em janeiro. Um M&A em casa, né? Em casa, exatamente. Foi super em casa mesmo. Foi super solução caseira. Sim. Foi isso. Então, entendi, não, bacana. O valuation, então, foi dado pela proposta externa. Exatamente, cara. Foi negociado pela proposta externa. O sócio falou, nesse valor eu compro. Exatamente, foi isso aí. Muito bom. Então, vamos passar para o
Vamos. pro atual, voltar Bora. aqui pro atual. Eu acho que a gente podia explorar aqui um pouco antes da gente entrar nos ativos, nas teses, Legal. eu queria que você falasse um pouco do sentimento, já tem desde janeiro que você saiu, você né, era consultor, virou executivo / sócio né, de uma grande empresa e saiu agora, está empreendendo em algumas frentes. O que mudou na sua cabeça? Eu fiz um movimento parecido, saí como executivo, não na grandeza sua, numa grandeza menor, eu fiz um movimento para empreender e a cabeça muda. Né? Completamente. Você sai do Completamente, quentinho, cara. né? Isso aí. Tem desafio, tem, mas a renda tá ali. Isso e aí. vai para o mundo. O olerite tá pingando, né? O olerite está pingando. É isso aí. E vai para o mundo doido, Sim, né? Que é um mundo onde abrem-se inúmeras oportunidades e os riscos escancaram mais na nossa frente, né? Eu queria que você dissesse o sentimento que você passou, que você passa, o que mudou? Legal. E eu vou acrescentar uma coisa junto. Você sai com o sentimento de dever cumprido. Eu li até que você tinha o sonho de chegar até o IPO da Cara Preta. Que você comentasse sobre isso também. Legal, cara. Sim, bicho, Cara Preta, eu tenho uma relação de amor, cara. Assim, é igual um filho mesmo, cara. Você criou, mas é aquele negócio, cria pro mundo. Mas dói, cara. Assim, fazer esse movimento, se eu falar que não doeu, alguma coisa estava errada. Então, assim, é um mix de sentimentos mesmo, cara. Um mix de felicidade, de entender que era um fechamento de ciclo, né? Antes do que eu imaginava, antes do que eu esperava, eu queria ter ido mais até um IPO, crescido mais, acho que tinha essa lenha ali, mas acabou vindo essa... Não proposta. A oferta vem antes, às vezes a gente não espera, né? E aí, cara, veio esse fechamento de ciclo. Trabalhei bem a minha cabeça ali durante o tempo para poder assimilar a situação, porque a mudança é muito grande. Fiquei muito em dúvida, cara, do que fazer. Quando eu saí, eu tive algumas ofertas executivas. Comecei a olhar, eu faço parte do IPO, né, que é o Young Presidents Organization, que é uma instituição global de jovens CEOs, que é uma instituição, cara, que me ajudou muito na minha vida, porque é um lugar que a gente compartilha muito desafio, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu tive a oportunidade de conversar com vários CEOs que tiveram movimentos parecidos, que viveram essas experiências, para poder entender que caminho que eu queria seguir ali. Porque aí eu tinha o caminho do empreendedorismo e o caminho do seguir quentinho aqui como executivo, em cara. outra casa. Em outra casa. E aí, cara, conversando, e foi legal, cara. Minha esposa tá grávida, eu tenho um filho, tava grávida, tenho um filho de 8 meses hoje. Legal. Foi bem na época ali. E aí, uma das empresas, cara, eu tenho que fazer um movimento. A proposta era para C-Level. O movimento era os 3 primeiros meses América Latina mais México. Depois desses 3 meses, abrir escritório na Ásia. E aí eu falei, cara, uma puta de uma proposta. Eu falei, cara, puta merda, uma investida de um fundo japonês grande, empresa grande, capital aberto. E aí você pensando, eu conversando com a Mariana. E do outro lado, o fundo, né, o Gado 11, já rodando. O Léo, eu conversando com o Léo Hassan para poder organizar a 3P, que ainda não tinha nascido. Falei, cara, o que eu faço, né, cara? E aí eu decidi, cara, o IPO me ajudou muito. Cara, embora aqui seja mais estável, a minha visão de longo prazo, eu sempre fui um cara que acreditou muito no longo prazo, a minha visão de longo prazo é que a construção de patrimônio acho que está na outra etapa. Já não está mais nessa etapa aqui. Acho que eu já queimei a lenha que eu tinha para cá. Isso me ajudou muito, sou super grato a tudo que eu passei, porque é o que realmente me deu protagonismo, me posicionou no mercado. Eu conheci muita gente por causa disso. Então, falei, cara, acho que agora é hora de eu contabilizar isso aqui, esse ativo que eu criei e começar uma nova história. E aí eu tomei essa decisão, cara, fui comunicar para Mariana. Ela, não esqueça isso, cara. A gente falei, vamos jantar, amor? Vamos. Aí fomos jantar, era umas 10h30 da noite. Aí eu falei com ela assim, decidi, ia ter que mudar para São Paulo, né? A sede da empresa era São Paulo. Não, mas nos 3 meses, depois você ia ter que mudar para a Ásia. Aí depois ia ter que ia ser ponte, né? Ia ficar lá e cá. Aí eu falei com ela, cara, não vamos mudar, vamos empreender mesmo. Aí ela começou a chorar, não, Miguel pode vir. Aí deu 1h da manhã, rompeu a bolsa dela, cara. Então foi assim,
Foi um evento super marcante, assim, que legal, na nossa vida, cara. Foi super marcante, uma decisão muito difícil, cara. E aí, bicho, assim, é tudo que você falou mesmo, cara. Risco pra caramba, é difícil, é outra rotina. Mais uma coisa que eu acredito muito, cara, que eu venho de família humilde, cara. Eu tive... Tudo que eu tenho, cara, foi muito trabalho e conhecimento, cara. Eu sempre busquei muito conhecimento nas coisas, aprofundar. Eu gosto de entender, gosto de aprofundar. Às vezes até demais. E eu falei assim, cara, trabalhar pra caralho mesmo, não tem conversa, cara. Vou meter a cara. E aí estamos metendo a cara, rapidinho na hora que a gente assustou, o negócio aconteceu. Tem dificuldade pra caramba, tem negócio que tá dando certo, tem negócio que tá dando errado. Então, assim, tem de tudo. Mas faz parte do risco que a gente se propôs a correr. Mas hoje eu tô muito feliz. Alguns dos ganhos que eu vejo já claramente, cara, assim... eu sempre fui um cara muito Caxias no trabalho também. Workaholic, trabalhando para danar. Hoje, por exemplo, embora eu continue trabalhando para danar, se eu quero chegar um pouco mais cedo na minha casa para estar com meu filho, com o Miguel... É possível. Eu tenho liberdade de tempo, cara. Porque eu não tenho, às vezes, um acionista para prestar conta e tá tudo certo. Mas hoje eu tenho a liberdade do tempo ali para estar com meu filho, parar ali, dar uma respirada. E isso muitas vezes faz até bem para a gente, né? No final do dia você... fica até mais produtivo depois. Então, essa é uma grande diferença aí que eu estou vivendo e dificilmente, eu não, como diz, não direi que dessa água não beberei, mas, cara, eu estou muito feliz nesse caminho agora. Show, bacana demais a história do seu filho. E parabéns. Obrigado. Eu tenho pensado muito sobre isso e é bacana, uma história de sucesso, né? Que você ainda, acho que tem muita água para rolar, você ainda está muita lenha para queimar. Você ainda está construindo, você saiu esse ano, dúvida. acho que onde você vai chegar é muito maior do que onde você está. Mas eu acho hoje é muito uma questão de perfil também. E hoje eu entendo muito quem está no emprego e quer ficar no emprego. Sim. Porque não dá para só romantizar. Não. Muitos não dão certo. Não é fácil. Estatisticamente, né? Estatisticamente. E mesmo para dar certo, é um processo muito dolorido. É um processo muito com altos e baixos e um controle mental. Emocional. Você não levar isso para casa. Uma coisa muito pesada. Que muita gente não quer passar. Imagina, você ia para lá num salário muito bom, quem ia te condenar? Pô, de jeito nenhum. Bacana. Você ia e era talvez até que o mercado estava esperando mesmo. Falou, cara, vai chegar agora de novo o executivo ali e vão tocar. Sim. E é o que você falou, Bruno. Cara, assim, tem um amigo, cara, sócio de uma das investidas nossas, ele fala o seguinte, cara, empreender não é filme de romance, é filme de ação, e muita ação. E é isso mesmo, cara, é história dura, cara. Porque a gente paga o preço todo dia, cara, de empreender. E esse lado emocional, cara, talvez seja o lado mais forte mesmo, cara. É o mais difícil. O mais difícil, cara. E às vezes o que eu vejo, cara, e eu tento trabalhar muito, cara, esse equilíbrio emocional, porque os caras que eu vejo que tiveram sucesso, cara, os caras que foram mais resilientes. Porque esses caras tomaram porrada pra caceta, cara. E eles conseguiram ficar em pé. O lance é esse, cara. Então, assim, não tanto que bate, a certeza que eu tenho Rock Balboa. É isso aí, Rock Balboa. Cara, a certeza que eu tenho é que eu vou tomar porrada pra caceta, cara. Eu espero aguentar, cara. Eu tô me preparando pra aguentar a porrada. É isso. Conta pra gente aqui, Vitor, qual que é a principal diferença que você vê na atuação de executivo e como conselheiro. Legal. Como que você vê aí? E eu vou acrescentar outra pergunta. Essa eu posso contribuir também. Legal. Verdade. Você acha que, vamos dizer assim, sim ou não, faz diferença conhecer do negócio para ser conselheiro? Porque hoje você é conselheiro de negócio que você domina, sim, mas também, por exemplo, não necessariamente, né? Exatamente. Na Anshan, vamos dizer assim, né? Super amplo, né? Sim. Cara, assim, primeiro da parte executiva, né, cara? Existe a teoria, tá? Na teoria, o conselho, ele cuida do estratégico, ele cuida do longo prazo, ele escolhe o executivo para executar aquilo ali que foi definido para a empresa. Isso é em tese, né, cara? Grande parte, inclusive dos conselhos que eu estou, a grande dificuldade é sair da execução e vir para o estratégico. O tempo inteiro a gente tem que cuidar disso, cara, porque senão a gente mesmo como conselheiro está descendo na execução para ajudar e fazendo um papel que às vezes não é seu.
Então, assim, a grande diferença é, de fato, ter um olhar de longo prazo, tentar levar a empresa para discussões, de fato, no nível estratégico e não no nível tático operacional. Claro que a gente tem que equilibrar a pauta, é uma coisa que a gente sempre discute, cara. Não Até dá para você saindo. negligenciar o curto prazo, cara. Você precisa pagar a conta hoje. Se o fluxo de caixa está apertado e a realidade das maioria das empresas... discutir estratégia se não não dá tiver pra caixa, falar, né? daqui 50 anos, não, cara. Esquece, nós vamos pagar a conta hoje. Então, acho que esse é o grande desafio, cara. Conseguir olhar para o estratégico, fazer um papel de estratégico para fazer com que a empresa dure, equilibrando com o curto prazo e tentando ao máximo, né, ajudar na escolha ali do executivo principal para que ele consiga construir um time que vai levar aquela estratégia para atingir o que a empresa quer. Então, assim, e o meu grande desafio hoje é literalmente, eu sempre fui um cara muito executor. Meu perfil é planejador executor. Então, eu sou um cara que gosta de planejar, mas gosta de executar, gosta de fazer. Então, assim, muitas das vezes gera aquela ansiedade também, cara. Quando você está numa posição de conselho, você, cara, pô, não, gente, mas tem que fazer isso aqui, ó. E aí? Não vão fazer? Então, às vezes, você tem que se segurar. É um desafio que, para mim, é novo também. Sim. Bacana, não. É essa que é a minha ideia mesmo, aí você está trabalhando nisso, né? Para dar uma Exatamente, segurada. cara. Segurada. E o percentual ali, né, do vegano, quanto que é que você vai olhar para isso, né? O que está fora ali do escopo, para que lado que a empresa vai, né, que a gente cara. falou. É isso aí. Sim. Acho que a gente já tem que ir caminhando pro Sim, final, vamos, né? vamos. Conversa boa, passa rápido. Essa boa mesmo, top demais. Muito boa. E eu queria que você falasse, ainda nessa linha, nós já estamos no lado filosófico, entrando no lado emocional, você falasse para pessoas que estão em níveis profissionais mais júniores que você, que conselhos você daria, né? Vamos supor que o Miguel já tivesse hoje entrando na idade profissional, o que você falaria para ele, né? E, enfim, de aprendizado, o que você pode deixar de mensagem? Cara, trata todo mundo igual. Essa é a primeira mensagem que eu acho que é uma marca minha, Vitoriano, cara, assim, e até meu jeito mesmo, cara. A pessoa que está ali no status social mais alto e a que às vezes não tem o status social, eu sempre consegui lidar com as duas de maneira muito simples. Porque eu consigo tanto falar com essa pessoa que está aqui, ter empatia com ela e também com essa pessoa que está aqui, cara. E isso sempre me gerou muita relação verdadeira, cara. Não aquelas relações ali muito por interesse, relação social. E é algo que eu busco muito, cara. Eu sempre busquei, tipo assim, cara, eu não quero ser seu amigo para você fulano, cara. Eu quero ser pelo valor que você tem, a forma como você lida com as coisas. É o que eu olho, cara. Então, acho que isso foi uma das coisas que me ajudou muito, cara, porque me trouxe bons relacionamentos verdadeiros. Legal. E aí, esses bons relacionamentos verdadeiros, na hora de uma transição, cara, faz uma diferença absurda, cara, porque te ajuda a tomar uma decisão ali. Trabalhar duro, não existe sucesso, na minha visão, não existe sucesso sem trabalho e sem conhecimento, cara. Buscar conhecimento, ter humildade para aprender com todo mundo. Eu sou um cara que gosta muito de ouvir. Lá no IPO a gente brinca que tem curso de oratória, mas tinha que ter curso de escutatória, né? Porque às vezes a gente quer falar mais do que a gente ouvir. Então, acho que ouvir atentamente e aprender, o negócio ensina a trabalhar. Se você está atento, se você conversa com as pessoas, você começa a entender mais do seu negócio, você começa a aprender muito mais, às vezes até que um MBA fora, ali dentro da sua empresa tem um aprendizado gigante. Se você estiver disposto, estiver aberto a ouvir, humildade para achar que você não é... Porque às vezes, principalmente quando chega no cargo de liderança, né? Acha que eu sou o CEO, eu tenho que saber tudo. Não, cara. Você não tem que saber tudo. Ter essa rede de relacionamentos, que é o IPO, por exemplo. Quebra essa casca, cara. Então, assim, eu sou um cara que, bicho, quando eu não sei, graças a Deus, eu falo, não sei. E tem algumas pessoas que não pode falar, não sei, eu acho. Cara... O cara embroma na resposta. Embroma, meu velho. Se eu não sei, eu não sei, cara. Mas vou buscar saber. Esse é o ponto também. Ou vou trazer alguém que sabe. Então, cara, acho que seriam esses fazer fatores, 6 assim. MBAs também é importante? Fazer. Isso é legal, cara. A gente estava conversando. Isso é o conhecimento, aqui. né? Isso é o conhecimento. Estava conversando antes, cara. A gente tive um caso legal, cara, que era quando eu comecei minha carreira lá no Reag como estagiário, eu virei o carregador de pastinha oficial, né? O que era o carregador de pastinha? Eu conversei com o Clóvis, com o Diego. Clóvis é o fundador do Reag.
eu participar das pós-graduações. Na época era material impresso, ficha de chamada, e eu precisava de alguém para acompanhar as pós. E aí eu fui como subcoordenador, acompanhava o professor, levava para jantar, mas participava de todas as aulas. Tive a oportunidade de participar de 6 MBAs ali. 6 MBAs. Para poder Aproveitando as aprender um tiquinho. oportunidades. E ainda recebia para isso, que no final o nosso ainda pagar. Então foi maravilhoso. Foi lindo. É, bom, tá na linha do conhecimento que você comentou, né? Sim. Exato, cara. E aproveitar a oportunidade ao máximo ali, É. o workaholic mesmo. Tá Exatamente. com quantos anos, Tá tudo Vitor? linkado. 37. Nossa Senhora. Tem muita Tem caminho coisa. ainda. Tem caminho. Se Deus tem quiser. mais vida, muito Amém. mais por vir Não, do não, que você já fez. Exatamente. Verdade, Amém, cara. exatamente. Amém. É isso aí. Não, bom demais. Parabéns aí. Obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Tá louco. Top Eu- demais, te obrigado. agradeço, Que foi isso. bom demais. Que bom, cara. Em eu breve você gostei volta demais. para contar aqui dos Vamos, próximos se Deus Conversa quiser, cara. empreendimentos. Se Deus né? quiser. Vamos, Sim, vamos sim. conversar vamos bastante junto. ainda. Vamos. Obrigado aí, Valeu parabéns. demais, valeu Obrigado. pessoal, obrigado aí, tamo junto. Acompanhe e segue a gente aí no canal. Um abraço. Valeu. Bom.